Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando aqui o nosso estudo do dia 30 de nove de 2025. Pessoal, a gente vê que o gráfico semanal aqui ele tentou fazer um rompimento do topo histórico, porém aqui ele já começa a entregar um pouco de fraqueza. A gente vê que ele não teve êxito ali de fechar nesse primeiro momento esse rompimento com força, né? Então a gente mantém aquela leitura, ele pode em algum momento aqui pregar uma falha e de repente vir buscar essas médias aqui, tanto a de 9 quanto a de 17 períodos, e dependendo como for o movimento, ele pode até começar a se desenvolver mais e de fato buscar uma retração maior aqui, tá? Então não que necessariamente ele tenha que fazer tudo isso essa semana, mas começa a mostrar um pouquinho de fraqueza aqui, então ele pode ao longo dessa e da próxima semana desenvolver uma correção maior ou até mesmo fazer um candle de lado para depois a gente ter o desenvolvimento na continuidade, tá bom? A gente olhando aqui para o gráfico diário, obviamente vai ficar muito parecido ali com o semanal, né? Uma vez que a gente estava no primeiro dia da semana ainda, então a gente olha aqui, ó, ficou bastante pavio superior, ou seja, ele venceu ali o candle 184, o candle 185, o candle 186, porém, ó, ele devolveu praticamente todo o movimento, ó, e a gente vê que ele conseguiu fechar um pouquinho acima do candle 186, dessa forma fechando positivo, porém com muito pavio superior, e começa ainda a mostrar e reforçar a dificuldade que ele vem enfrentando, em vencer esse novo topo histórico. O que a gente pode esperar agora para este dia, O que a gente pode esperar para o dia? Vamos ver o gráfico de 60 minutos aqui, ó. Nossa, olha os 60 minutos, como aqui ficou feio, Porque ele faz esse rompimento e assim, deu a entender que foi um movimento meio que involuntário, assim, que não teve nenhuma motivação muito grande. Ele deu um movimento muito forte, em alguns segundos apenas, e inclusive o ativo entrou em leilão no momento, e depois ele foi devolvendo e fechou esse candle 2 muito feio, para quem estava pensando em compras. A gente vê, ó, que aquela antiga LTA ainda consegue ser respeitada, Ele fez um fundinho abaixo dela aqui, porém ele já se livrou dela novamente, ou seja, passou para cima dela. Eu vejo que enquanto o preço se manter acima das médias dos 60 minutos, a gente pode ter uma tentativa ali de teste de topo. Então, quem sabe ele se desenvolvendo e buscar ali um teste de topo. Porém, de fato, ficou muito feio, para compras aqui, Então, agora o que acontece? Eu posso entender que ele possa também vir fazer um movimento para baixo, certo? E aí, de fato, se ele perde aqui a LTA, aí realmente a gente pode ter uma força vendedora mais atuante aqui. E qual seria o movimento que eu gostaria de ver, e até mesmo para sentir mais à vontade para vender? Ele forçar para baixo, fazendo esse movimento mais forte, depois, quem sabe, fazendo um reteste aqui na própria LTA, e no fundo aqui que ele deixou, aqui no candle 6, e aí depois de fato ele vinha acelerando para baixo. Aí seria um movimento bem interessante da gente buscar, de repente, procurar o rompimento aqui, pegar esse rompimento e buscar essa continuidade, daria para colocar um stopzinho aqui, entrada aqui e buscar um primeiro movimento, certo? Aí obviamente que a gente tem que entender o contexto, procurar verificar onde ele pode falhar, tentar fazer uma projeção também do próprio movimento, para você que não sabe muito bem como fazer essa projeção ainda, é muito simples, a gente escolhe a ferramenta de projeção de Fibonacci, a gente pega esse último topo que ele deixou, por exemplo, se ele for até esse local aqui, é uma suposição que ele vá até aqui, e aí onde ele fizer o recuo, você marca o outro ponto, e aí você procura os pontos de 100%
e de 161,8%, que são os alvos mais factíveis para esses tipos de movimento, tá bom? E não necessariamente que ele tenha que fazer isso, tá, gente? A gente trabalha em possibilidades aqui, né? Então, se ele trabalhar essa possibilidade, eu vou gostar bastante. E eu vou me sentir mais confortável em comprar também se ele acelerar, depois fizer uma correção e aí pegar essa continuidade aqui do movimento, uma vez que ele ficou um pouco mais enroladinho aqui nessa região, depois desse grande movimento que ele entregou aqui, tá bom? Olhando por 15 minutos, a gente novamente vê um cenário parecido com aquele que a gente chamou a atenção no estudo de ontem, né? E que seria uma região um pouquinho mais consolidada. Ele ficou um pouquinho mais brigado aqui nessa região, né? Então, depois desse belo movimento de início de dia e aí toda essa devolução que ele fez aqui nesse candle, aí parece que acabou o movimento do dia. Ele gastou todo o movimento do dia aqui nesses primeiros minutos e depois ele ficou mais de lado e não conseguiu mais entregar nenhum tipo de movimento, né, mais factível, mais atuante, mais para cima ou para baixo. De fato, ele parou por aí, certo? E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, né? Se você puder compartilhar com os amigos. E se caso não tivesse inscrito no canal, faça sua inscrição, né? Ative o sininho para receber as notificações. Deixe um comentário pra gente, pessoal. Vocês ajudam bastante a gente fazendo isso, tá? E, ó, os 60 minutos e os 15 minutos, a gente vai trabalhar mais ou menos a mesma ideia. Esperar que ele se livre dessa região, que ele ficou um pouquinho mais enrolado. E aí depois, ó, nessa continuidade aqui, fica bem interessante de trabalhar, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, assim, o que eu entendo que são os movimentos mais factíveis são esses de continuidade, uma vez que ele se livra da região que está com problema, e aí a partir disso a gente procura atuar na continuidade que fica um pouco mais prudente, com menos risco, com trades de alta probabilidade. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã!